Fala galera! Se você está pensando em investir uma grana pesada em um SUV, é melhor dar uma pausa e assistir esse vídeo até o final. Hoje vamos falar sobre 5 SUVs caríssimos que, na real, só vão te deixar na mão. Se você pensa que estar dentro de um carro de luxo ou um modelo super potente é só glamour e conforto, prepare-se para uma grande surpresa. Tem muita gente que acaba se apaixonando por SUVs pelo visual imponente e pela sensação de status que eles transmitem. Mas, como você vai ver aqui, às vezes, o que parece ser um carro dos sonhos se transforma numa verdadeira dor de cabeça. Manutenção cara, consumo absurdo de combustível, desvalorização rápida, enfim. Esse vídeo é para você evitar cair em ciladas e fazer escolhas mais inteligentes na hora de comprar um SUV. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vamos te mostrar os 5 SUVs que você não deve comprar de jeito nenhum em 2025. Esses modelos são um verdadeiro dinheiro jogado fora. Vamos nessa! Agora, vamos começar com uma questão importante, a ilusão do luxo. Tem muito SUV no mercado que se vende como um carro dos sonhos, cheio de tecnologia de ponta, visual imbatível e, claro, aquele preço que faz seu bolso suar frio. Só que aqui está o grande truque. O preço alto muitas vezes não corresponde à qualidade e ao desempenho real do carro. Muitas dessas marcas luxuosas prometem uma experiência top de linha, mas na prática, o que você vai encontrar são carros que simplesmente não entregam o que prometem. O apelo do status, do design imponente e da exclusividade é o que vende. Mas na hora de colocar o carro na rua, a realidade é bem diferente. O que parecia ser uma grande vantagem, o luxo, acaba se tornando uma cilada. E aí, meu amigo, o que parecia ser um investimento sólido vira um rombo no seu bolso. O primeiro SUV da nossa lista é o Range Rover Velar. Ah, quem nunca sonhou em estar dentro de um carro desses, não é? Um visual de tirar o fôlego, design sofisticado e, claro, a sensação de estar no topo do mundo. Só que, na hora de dar aquele rolê, a coisa muda de figura. Esse SUV caríssimo acaba sendo uma verdadeira armadilha para quem busca mais status do que performance real. O Range Rover Velar tem um desempenho aquém do esperado para um carro do preço que cobra. Quando a gente fala de motor, ele até parece prometer muito, mas o que se vê na prática é um desempenho que deixa a desejar. Um SUV que, para o preço que é cobrado, não entrega o que deveria, principalmente em termos de aceleração e resposta. Mas o pior ainda não é isso. O Velar, como outros modelos da Land Rover, apresenta problemas crônicos de manutenção. Isso significa que, quando você precisa realmente do carro funcionando bem, a conta começa a crescer rapidamente. Manutenção cara, peças de reposição difíceis de encontrar e problemas mecânicos frequentes. Em pouco tempo, você pode acabar gastando mais em consertos do que no próprio carro, e você ainda fica com aquela sensação de que está pagando um preço absurdo por um SUV que, no final das contas, não entrega tudo o que prometeu. Agora, vamos falar de outro modelo que também está nessa lista de SUVs que são uma verdadeira cilada para quem quer apenas ostentar. Como mencionei antes, a grande dor de cabeça do Land Rover Range Rover Velar não é só o seu desempenho abaixo do esperado, mas também o custo absurdo de manutenção. Se você acha que apenas o preço de compra já é uma facada, espere até precisar de peças de reposição ou de um conserto mais sério. A Land Rover não tem a mesma rede de assistência e disponibilidade de peças que as montadoras mais populares. Isso significa que, muitas vezes, você vai acabar ficando à mercê de preços altíssimos para reparos e a dificuldade em encontrar peças específicas. Para um carro desse porte, é normal esperar que a manutenção seja mais cara, mas o que é inaceitável é a falta de peças no mercado nacional, o que pode te deixar sem o carro por semanas esperando por um simples reparo. Se você optar por um Velar, vai entender o que estou dizendo logo depois que a garantia passar. Problemas recorrentes de motor, suspensão e transmissão são comuns e a conta vai subindo a cada visita à oficina. Não é o tipo de SUV em que você vai colocar na garagem e esquecer dos problemas. Pelo contrário, vai ser praticamente uma constante visita aos mecânicos. E esse é apenas o começo. Vamos agora para o segundo SUV da nossa lista que também promete muito, mas na prática deixa a desejar em muitos aspectos. Vamos falar do Audi Q7, um SUV que muitos consideram o carro dos sonhos, especialmente para quem deseja uma experiência de luxo. Afinal, é um modelo imponente,
com um design sofisticado e a promessa de ser um dos melhores SUVs de 7 lugares. Mas, como muitos outros carros dessa categoria, o Audi Q7 acaba se mostrando um verdadeiro pesadelo de manutenção e custo. Primeiro, vamos falar do que realmente importa: o consumo de combustível. Para um carro desse porte, o consumo é completamente desproporcional ao que ele entrega. Mesmo com motorizações potentes, o Q7 consome muito mais do que você esperaria de um SUV tão caro. Isso significa que, mesmo que você tenha o dinheiro para comprá-lo, vai sentir a dor no bolso toda vez que for abastecer. E se o combustível não for um problema, a manutenção do Q7 vai ser. Audi é uma marca de luxo, e isso já significa que os custos com reparos e peças são muito mais altos do que em carros mais populares. O Q7, especificamente, tem uma tecnologia avançada, mas isso acaba se tornando um problema. Isso porque a complexidade dos sistemas de controle e da eletrônica de bordo fazem com que qualquer pane seja extremamente cara para resolver. Além disso, o modelo sofre de desvalorização rápida, um problema típico de muitos carros de luxo. Você pode pagar uma fortuna por ele hoje, e em poucos anos, o valor de revenda despenca. Em resumo, o Audi Q7 é um verdadeiro golpe de status para quem está apenas tentando ostentar, sem considerar os custos pesados que vêm depois. Tem uma coisa que vai fazer seu bolso chorar, é o consumo absurdo de combustível. Mesmo com toda a tecnologia e o luxo que ele promete, o modelo deixa muito a desejar quando o assunto é eficiência de combustível. Esse SUV grande com motorização robusta tem uma sede insaciável por combustível. Não importa o modelo ou a motorização, você vai perceber que o Q7 vai pesar no seu bolso toda vez que você passar no posto de gasolina. Para quem tem o dinheiro para arcar com a compra de um carro desse porte, o consumo excessivo pode ser algo que não se leva em consideração. Mas, acredite, com o tempo, isso pode se tornar uma dor de cabeça imensa. Imagina gastar um valor alto de combustível para rodar um número relativamente baixo de quilômetros. Isso impacta diretamente seu orçamento a longo prazo. Enquanto você paga os custos altos para manter o Q7 abastecido, o retorno em termos de desempenho e eficiência deixa a desejar. Não é a melhor escolha se você está procurando um SUV grande que seja econômico para o uso diário. Agora que falamos do Q7, vamos seguir com outro modelo que também entra na lista dos SUVs caríssimos que não valem o que pedem. Agora, vamos falar do Jeep Grand Cherokee. Um modelo que, à primeira vista, parece ser o SUV perfeito para quem quer potência e desempenho. Ele tem um design imponente e promete ser um dos melhores carros para quem adora uma boa aventura off-road. Porém, a realidade é bem diferente. Embora o Grand Cherokee seja famoso por sua capacidade off-road, a verdade é que ele se comporta muito mal quando comparado a outros SUVs desta faixa de preço. O desempenho do Grand Cherokee na estrada não justifica o preço, e ele acaba sendo superado por modelos mais acessíveis e com melhor comportamento em diversas condições de direção. A promessa de ser um carro versátil, tanto para a cidade quanto para trilhas, muitas vezes cai por terra quando você precisa de um desempenho consistente e confiável. Além disso, esse modelo apresenta problemas sérios com suspensão e transmissão. O Grand Cherokee tem uma tendência a sofrer com falhas nesses componentes, e a reparação disso não sai barato. Com o tempo, esses problemas mecânicos podem se tornar recorrentes, resultando em uma dor de cabeça enorme para o proprietário. E lembre-se, um conserto na suspensão ou transmissão de um SUV como esse pode custar o valor de uma manutenção completa de um carro de entrada. Portanto, o Jeep Grand Cherokee acaba sendo uma opção bem arriscada para quem busca um SUV de luxo, mas que, na prática, traz mais custos de manutenção do que benefícios. Agora, vamos nos aprofundar nos problemas do Jeep Grand Cherokee. Um dos maiores desafios enfrentados pelos donos desse SUV está relacionado aos problemas frequentes com a suspensão e transmissão. Esses são os componentes mais cruciais para garantir que o carro tenha uma condução suave e segura, especialmente em modelos de alto custo como o Grand Cherokee. E, infelizmente, essas partes são as que mais falham. Suspensão. O Grand Cherokee é um SUV grande e robusto, mas a suspensão não é tão resistente quanto deveria para suportar o peso do veículo e os desafios de uma condução variada, especialmente quando falamos de terrenos mais difíceis, como trilhas. O desgaste da suspensão pode acontecer mais rapidamente do que o esperado, levando a custos com reparos caros. Para um carro dessa faixa de preço, o mínimo esperado é que ele entregue uma suspensão que suporte bem tanto o asfalto quanto as trilhas. Mas, no caso do Grand Cherokee, você pode se ver tendo que substituir componentes da suspensão mais cedo do que deveria. Já a transmissão é outro ponto crítico. O Grand Cherokee pode apresentar falhas frequentes, que muitas vezes exigem troca de peças e revisões intensivas, que não são nada baratas. Essas falhas mecânicas podem surgir mais cedo do que o esperado,
causando a perda da eficiência da troca de marchas e uma condução mais áspera. Isso é o tipo de problema que, se não for resolvido a tempo, pode levar a falhas ainda maiores e mais caras. Portanto, ao optar pelo Jeep Grand Cherokee, você está entrando em um território onde, ao invés de aproveitar o status e desempenho, você vai ser constantemente lembrado do quanto vai gastar em manutenção. BMW X7. Chegamos ao BMW X7, um SUV de luxo que, à primeira vista, parece ser tudo que um carro premium deveria ser. Potente, confortável e com um design maravilhoso. Porém, como muitos outros modelos caros, o X7 esconde uma realidade que vai surpreender quem pensa em comprá-lo. A começar pelo fato de que, por ser um modelo premium, o BMW X7 vem com um preço inicial altíssimo, mas quando o assunto é sua tecnologia, ele deixa bastante a desejar. Embora seja um carro caro, a tecnologia embarcada no X7 não é tão avançada quanto outros concorrentes na mesma faixa de preço. Muitas funções e recursos de segurança que você encontraria em SUVs mais baratos e modernos não estão presentes neste modelo. Para um carro de luxo, isso é um ponto extremamente negativo, pois os consumidores esperam o melhor do melhor quando investem tanto dinheiro. Além disso, o conforto do X7 também não é tudo isso. Embora tenha um interior impressionante e luxuoso, o conforto na estrada, especialmente em viagens longas, não é tão bom quanto esperado para um SUV dessa categoria. Em viagens mais longas, o carro não tem o amortecimento necessário para garantir uma experiência mais suave. Muitos donos de X7 relatam desconforto em viagens mais longas, o que é inaceitável para um carro que custa o que ele custa. E claro, como todos os SUVs de luxo, o BMW X7 tem custos de manutenção astronômicos. Não é apenas o valor de compra do carro que vai pesar no seu bolso, mas também os custos com manutenção e reparos. Quando algo precisa ser consertado, você vai se deparar com valores absurdos para reparos simples, especialmente em peças mais específicas ou que exigem tecnologias mais avançadas. A combinação de alto preço de compra com o custo de manutenção é o que torna o X7 uma péssima escolha, mesmo para quem tem o dinheiro. Mercedes-Benz G-Class. Agora vamos falar do Mercedes-Benz G-Class, um verdadeiro ícone do mercado de SUVs de luxo. Quem nunca sonhou em ter um desses, com sua aparência robusta e imponente? Porém, por trás dessa estética de monstro off-road, o G-Class revela uma verdadeira armadilha para quem pensa que está fazendo um bom negócio. Primeiro, o que muitas pessoas não sabem é que o Mercedes G-Class é uma verdadeira máquina de desvalorização. Quando você compra um carro desse porte e preço, espera que ele se valorize, ou, no mínimo, que a perda de valor seja bem menor do que a de carros mais comuns. No entanto, a realidade é bem diferente. O G-Class perde valor rapidamente, especialmente nos primeiros anos. Isso é um golpe duríssimo, já que você estará pagando um preço altíssimo por um modelo que, no mercado de revenda, não se sustenta. Mas a desvalorização não é o pior problema desse SUV. O custo de manutenção do G-Class é absurdo. Estamos falando de uma manutenção de nível de luxo, com peças caras e um sistema complexo que exige cuidados especiais. As revisões, peças de reposição e qualquer tipo de conserto ficam fora da realidade para a grande maioria dos motoristas. Quando o carro quebra, os valores dos reparos chegam a ser tão elevados que você pode acabar gastando um valor equivalente a um carro popular apenas para manter o G-Class funcionando corretamente. Além disso, o desempenho do G-Class nas ruas não é tão bom quanto se espera. A suspensão rígida, que foi projetada para lidar com trilhas e terrenos irregulares, acaba tornando a experiência de dirigir em vias urbanas extremamente desconfortável. A direção é dura e a suspensão, que foi feita para suportar o off-road, acaba tornando o carro desconfortável em ruas asfaltadas, especialmente em longas viagens. Não é um SUV que você vai querer dirigir todo dia. Para completar, ele tem baixo desempenho de combustível, o que torna o G-Class ainda mais ineficiente para um carro que você precisa para o dia a dia. Você vai pagar caro não só pelo preço de compra, mas também pelo custo operacional desse gigante de luxo. Em resumo, o Mercedes G-Class é uma verdadeira cilada, mesmo sendo um ícone do mercado de luxo. Não vale o preço que cobra, especialmente quando você leva em consideração o custo de manutenção e a perda de valor no mercado. Agora que mostramos os 5 SUVs caríssimos que só vão te deixar na mão, é hora de comparar com alguns modelos mais acessíveis e com muito mais valor. Muitas vezes, o que você está realmente procurando é qualidade, desempenho e custo-benefício, não um status vazio. Enquanto SUVs como Mercedes G-Class, BMW X7 e Audi Q7 podem até ser deslumbrantes em aparência, eles não entregam um bom retorno em termos de durabilidade, manutenção e eficiência. Então, por que pagar por isso, quando você pode obter um SUV mais confiável e sem quebrar o banco? Modelos como o Toyota RAV4, o Honda CR-V e o Kia Sportage oferecem uma experiência de condução muito melhor, com manutenção mais barata,
desempenho decente e menor desvalorização. Eles são perfeitos para quem busca um SUV confortável e confiável, sem se preocupar com os custos extravagantes de reparos e a depreciação brutal que alguns modelos de luxo trazem. Toyota RAV4. Além de ser um dos SUVs mais confiáveis do mercado, o RAV4 possui um bom consumo de combustível, baixo custo de manutenção e ainda oferece ótimos recursos de segurança. Honda CR-V. Esse é outro modelo de SUV que vai fazer você pensar duas vezes antes de pagar um valor absurdo em um D-Class. O CR-V é conhecido pela reliabilidade, econômico e com um bom preço de revenda. O custo de manutenção também é significativamente mais baixo que a Sportage. Uma ótima opção para quem busca um SUV mais acessível e com design moderno, boa tecnologia embarcada e baixo custo de manutenção. Esses SUVs são mais acessíveis e, na maioria dos casos, mais confiáveis do que modelos de luxo que têm problemas frequentes e custos operacionais elevados. Com esses modelos, você consegue o melhor dos dois mundos: qualidade, desempenho e menos dor de cabeça. Agora vou dar algumas dicas para escolher o SUV certo para você. Agora que já mostramos os SUVs caros que você deve evitar, vamos te ajudar com algumas dicas práticas para escolher o SUV certo, aquele que vai entregar realmente valor pelo que você paga e não vai te deixar na mão com custos absurdos e problemas constantes. Custo-benefício é tudo. Ao escolher um SUV, o primeiro ponto que você deve considerar é o custo-benefício. Não se deixe levar apenas pelo status da marca ou pelas aparências de um carro de luxo. Modelos como o Honda CR-V, Toyota RAV4 ou até o Kia Sportage entregam um excelente custo-benefício, oferecendo tudo o que você precisa: conforto, confiabilidade e tecnologia, sem as dores de cabeça e custos elevados que os SUVs de luxo trazem. Considere os custos de manutenção e peças de reposição. Quando você compra um SUV, é fundamental considerar o custo de manutenção e a disponibilidade de peças. Marcas de luxo como a Land Rover e a BMW podem te dar uma experiência incrível, mas a longo prazo, os custos de manutenção podem ser exorbitantes. Em vez disso, opte por modelos que têm uma rede de assistência técnica ampla e peças de reposição acessíveis, para que você não seja pego de surpresa quando precisar de um conserto. Avalie o consumo de combustível. O consumo de combustível é um fator que muitas vezes passa desapercebido, mas que tem um impacto direto no seu bolso. Modelos como o Audi Q7 e o Mercedes G-Class têm alto consumo, o que significa que, ao longo do tempo, você vai gastar mais com combustível do que qualquer outra coisa. E isso pode pesar muito no seu orçamento. Em vez disso, busque SUVs que ofereçam boa eficiência de combustível, como o Toyota RAV4 ou o Honda CR-V, que são conhecidos por seus números de consumo favoráveis. Verifique a confiabilidade do modelo. A confiabilidade do carro é outro fator essencial. Você não quer ficar lidando com problemas constantes que exigem visitas frequentes à oficina. Carros como o Toyota RAV4 são famosos pela sua confiabilidade, enquanto modelos de luxo podem ter falhas mecânicas mais frequentes, o que acaba tornando o carro uma dor de cabeça constante.